Partiu sucesso? Tá gravando. Se o senhor quiser. Ok. Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia. Nós estamos aqui continuando as nossas aulas do nosso curso de Maturidade no Espírito. Nós estamos na 8ª matéria, que é a nossa herança em Cristo. Eu espero que você esteja sendo muito abençoado, muito edificado através da palavra do Senhor, com esse conteúdo tão abençoado, ok? Você que é aluno da nossa turma, você precisa lembrar de preencher a atividade referente à aula do dia para que a sua frequência seja considerada, ok? Não esqueça disso aí. Vamos orar por essa aula, amém? Onde você estiver aí, feche seus olhos, Pai. Nós oramos nessa hora, colocando diante do Senhor nossa vida, nosso coração, como uma terra fértil onde a Tua palavra vai ser semeada e vai germinar e vai produzir poderosamente, Senhor. Oramos nessa hora por direção, por revelação, oramos por clareza, oramos para que o Teu Espírito aplique no nosso coração a Tua palavra e nos edifique poderosamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bom, essa então é a primeira aula da nossa 8ª matéria, né? E em se falando a respeito da nossa herança em Cristo e da sua realidade hoje, como alguém que nasceu de novo, como alguém que é filho de Deus, como alguém que conhece o Senhor e alguém que precisa amadurecer em fé, né? Se tornar-se um cristão maduro, um cristão cheio do Espírito, um cristão que vai de fato viver o Evangelho e vai ter êxito. A gente está tratando desses assuntos aqui que são tão básicos aí para a sua maturidade, para o seu crescimento. E o primeiro assunto hoje aqui é com relação às maldições em crentes. Será que existe maldição hoje? Será que existem maldições hoje, né, na realidade da nova aliança? Será que é possível que um crente ainda possa sofrer de maldições hoje, nesse tempo, nessa realidade? Quando a gente vai ver o que Paulo escreveu, né, o nosso maior pregador da graça, o que Paulo escreveu, ele fala aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 8, Paulo diz assim, ó: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição. Então, peraí, o que Paulo está colocando aqui? Que se alguém pregar um evangelho que vai para além do evangelho do Senhor Jesus, para além do evangelho da graça, Paulo diz que seja maldito, né? Que seja anátema. É claro que essa é uma advertência, principalmente aqui para pregadores, né? Mas quando você posta lá no seu Instagram, no seu Facebook, uma mensagem, um ensino, uma frase, você está pregando. Ainda que você está replicando a pregação de outros, o escrito de outros, você está levando essa mensagem adiante. E, portanto, se você está divulgando o evangelho que não é o evangelho de Cristo, essa advertência, ela diz respeito a você, ela diz respeito a mim, essa advertência. Então, peraí. E aí, quando você vê o que Paulo escreveu aqui, o que nós descobrimos então? Que sim, existem maldições, sim, hoje, né, nesse tempo, nessa dispensação, ainda para nós
né, que conhecemos o Evangelho, que nascemos de novo, existem situações, né, e das quais nós precisamos sim nos inteirar exatamente para que a gente não venha se pôr debaixo dessas coisas, né? Porque já não é vontade mesmo de Deus que você esteja debaixo de nenhuma maldição, né? Não é vontade do Senhor. Agora, nós precisamos nos atentar, então, para essa situação, para que, de fato, a gente não se ponha debaixo de algo que o Senhor não nos quer ali, sofrendo debaixo de maldição, ok? Então, quando você fala, né, disso, da bênção e da maldição, Paulo escreve aos Gálatas, outro texto aqui, Gálatas 3, do 8 e 9, Paulo diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, peraí, a bênção que o Senhor promete para nós hoje, que cremos em Cristo, que nascemos de novo, né, que vivemos pela fé, é a bênção prometida lá para Abraão, né? A bênção, o favor de Deus, alcançado através do quê? Alcançado através da fé. Por que Abraão foi abençoado? Abraão foi abençoado porque creu. Foi por isso que Abraão foi abençoado. Não foi porque ele era perfeito, mas porque ele creu naquilo que o Senhor falou. A bênção veio sobre ele. E foi uma bênção tão maravilhosa, né, que Abraão viveu cerca de 150 anos. E teve filhos, né? Depois de Isaac, ele teve outro casamento lá com Quetura e teve outros filhos além de Isaac, já tinha tido Ismael, foi muito próximo, foi muito rico, né? E foi um homem que viveu debaixo da bênção e do favor do Senhor. Essa bênção ele alcançou através da fé. E a bênção, né? Aqui nós estamos falando da nossa herança em Cristo. Sabe, querida, a coisa mais importante da sua vida é você ter a bênção de Deus. A gente pensa muitas vezes que as coisas importantes às vezes são você nascer, né, numa família privilegiada, de você ter determinado conhecimento ou capacidade, enfim. Essas coisas são boas, mas elas não são determinantes. O que é determinante mesmo é a bênção de Deus sobre a sua vida. Você pode não ter muita coisa, mas se você tiver a bênção, eu garanto para você, você vai chegar muito mais longe do que talvez gente que tem muito mais do que você não vai chegar onde você chegou. Por conta do quê? Por conta da bênção de Deus. Amém ou não amém? Agora, essa fé, essa bênção, ela é alcançada através de quê? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, espera aqui, falando para crente, o que Paulo está dizendo aqui? Que quem é que está debaixo da bênção? Aqueles que são da fé. Os que são da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque aquele que não cumpre toda a lei, que não permanece em todas as coisas, ele é maldito. Então, e o que é mais terrível é que, ainda que você queira se justificar diante do Senhor, cumprindo a lei, a verdade é que não há ninguém que dê conta de cumprir. Nunca ninguém cumpriu, a não ser Cristo. Ele foi o único que cumpriu e morreu no lugar daqueles que não cumpriram, que somos eu e você, ok? Então, portanto, é importante que você guarde isso no seu coração aqui. Quem é maldito hoje? Sobre quem a maldição está hoje? A maldição hoje está sobre aquele que vive com base na lei, aquele que crê na justiça proveniente da lei e não na justiça proveniente da fé em Cristo. Então, e aí você entende como é sério esse assunto.
né? Nós estamos falando de qualquer coisa. Na verdade, nós estamos falando de uma verdade que pode fazer com que você viva uma vida debaixo da bênção ou uma vida sofrendo, padecendo de maldições. Baseado no quê? Baseado, às vezes, numa fé equivocada. Né? É alguém que tenta merecer o favor de Deus. Quem tenta merecer o favor de Deus está vivendo com base na lei. Agora, aquele que crê que Deus abençoa porque Ele prometeu, e você crê na palavra dEle, que a bênção de Deus está sobre você, porque Cristo se fez maldição no seu lugar, para que a bênção chegasse até você, não porque você fez por merecer, mas porque Cristo fez por merecer, e você crê em Cristo, ok? A bênção, ela, portanto, está sobre você, quando você vive pela fé e não pela lei, sabe? Se nós vivemos pela graça do Evangelho, nós já não sofremos maldição. Por quê? Tem um texto que é maravilhoso no que diz respeito à maldição, que é Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, irmão, grava isso aí no seu coração. O que Cristo fez? Sabe o que Cristo fez? Você e eu éramos os pecadores da história. E o salário do pecado é a morte, é a maldição. Quem quebra a lei está debaixo de maldição. Nós quebramos a lei, mas Cristo não quebrou. E o que Ele fez? Então, Ele se fez maldição em nosso lugar. Então, Ele nos substituiu, nos resgatando da maldição da lei. Para quê? Para que a bênção chegasse até nós pela fé. Portanto, por conta de Cristo, em Cristo, pela obra de Cristo, nós fomos resgatados da maldição. Não porque nós cumprimos toda a lei. Eu repito isso para você, eu vou repetir isso muito hoje aqui. Você é livre da lei, não, da maldição, perdão, não porque você cumpre toda a lei e aí você é tão exato, você é tão correto que a maldição não pode te alcançar. Porque nenhum de nós poderíamos ter essa situação, essa condição, a gente não alcançaria isso por nós mesmos, ok? A única maneira de você estar livre da maldição é você crendo no que Cristo fez, depositando completamente sua confiança na justiça que vem da fé na obra de Jesus. Ele te resgatou da maldição, dando para você a bênção. Trocou de lugar com você. Deu para você o que ele merecia e levou sobre ele o que você merecia. Essa é a verdade do Evangelho, que deve encher o seu coração, ok? Deve encher completamente o seu coração. E quando você pensa nas bênçãos e nas maldições, não sei se você já leu Deuteronômio capítulo 28. É um texto maravilhoso, porque ali a gente tem uma lista das bênçãos e nós temos uma lista das maldições. O texto deixa muito claro. As bênçãos são para quem? São para aqueles que ouvem atentamente e guardam e cumprem todo o mandamento do Senhor. Aí a bênção vem sobre eles e alcança eles. E aí tem a lista das bênçãos. São 14 versículos de bênção. Bênçãos maravilhosas. Só que daí o texto segue dizendo as maldições sobre aqueles que não cumprissem toda a lei. E aí são 50 e poucos versículos, se não me engano, são 54, exatamente, 54 versículos de maldições. Aí você fala, pastor, por que mais versículos de maldição do que versículos contando a bênção? Por que Deus foi tão claro na hora de contar as maldições? Sabe para quê? Para não ficar dúvida na sua cabeça. Aí. Será que tal coisa é maldição ou não é maldição? Pois, então a lista foi bem exaustiva para que eu e você não tivéssemos dúvida.
tá? Na hora que as coisas nos acontecessem ou que a gente fosse checar determinada situação na nossa vida, nós temos ali listado com muita clareza. Bom, as bênçãos, elas iriam alcançar muitos aspectos da vida da gente, né? São 14 versículos lá, não vamos tratar de todos aqui, mas tem algumas questões, por exemplo, o verso 3 de Deuteronômio 28 diz assim, ó, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Ou seja, a bênção está sobre nós e não sobre o lugar que estamos. Ah, eu estou na cidade, a bênção está sobre mim. Estou no campo, a bênção está sobre mim. Você entende? Olha a promessa maravilhosa. Ou seja, você não depende necessariamente do ambiente. Você não tem que estar no melhor lugar para ser abençoado. A bênção de Deus sobre você pode, na verdade, transformar o pior lugar num lugar bom, num ótimo lugar, por conta da bênção de Deus sobre a sua vida. Tem bênção para os filhos, né? Bendito o fruto do teu ventre, ou seja, você vai ter saúde, você vai ter fertilidade e os filhos que você tiver estarão debaixo da bênção, tá? Tem bênção de Deus se estendendo sobre os seus filhos, ok? Tem bênçãos na sua vida financeira. Olha os versos. O Senhor fará que sejam derrotados à tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Ou seja, você vai ter vitória naquilo que você estiver fazendo. Os inimigos vão se levantar contra ti, eles vão ser derrotados diante de você. O Senhor determinará que a bênção esteja em tudo que colocares a tua mão. Então, tudo que você pôr a mão vai ser bênção, vai ser abençoado. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, emprestarás a muita gente, porém, tu não tomarás emprestado. Ser abençoado é emprestar. Ser abençoado é ter para emprestar. Ah, pastor, então tomar emprestado é pecado? Não, não é pecado. Mas a bênção não é tomar emprestado. Não é precisar pegar emprestado, né, pedir empréstimo para ninguém. A bênção é você ter para emprestar. Lembra disso. Isso é um aspecto da bênção de Deus sobre a minha vida e sua vida. Então, veja que inclui todas as áreas da nossa vida, na verdade. Sua saúde, suas finanças, sua família, suas vitórias, seus projetos, as bênçãos. A bênção de Deus se estende sobre todos os aspectos. Tem um texto, o verso 13 diz que o Senhor vai te colocar por cabeça e não por cauda. Então, olha a bênção, olha a posição, né, de autoridade, de influência, né, de domínio, de liderança, como cabeça. É a bênção de Deus. Portanto, creia, você nasceu de novo e hoje a bênção de Deus está sobre você para se manifestar em todas as áreas da sua vida. Tem bênção de Deus para você em todos os aspectos da sua vida hoje mesmo. E as maldições, pastor? Menina, as maldições também se estendem por todas as áreas, tá? Sua saúde, sua família, sua provisão, sua paz. Então, o texto fala de doenças, o Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a inflamação, com o calor ardente, com a secura, com o crestamento, com a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereça. Então, assim, é um negócio assustador. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido que não possas curar-te. Então o Senhor te fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Olha que coisa terrível. Doenças de toda sorte e, pior de tudo, doenças crônicas, coisas que não seriam curadas. Coisa que se estenderia, um sofrimento que se estenderia por toda a vida. O nome disso é maldição. Está aqui na lista das maldições. Sobre os filhos. Sobre os filhos, a palavra era, você vai ter filho, mas não vai ficar com você. Os filhos vão ser levados cativos. Ser levados para o cativeiro. Na nossa realidade hoje, não se tem essa coisa de escravos, né? Realmente ali fisicamente, mas tem a escravidão das drogas,
né? Tem a escravidão do pecado, tem a escravidão, né, de decisões equivocadas que as pessoas tomam e elas ficam presas naquilo ali, é um tipo de escravidão, pois era um aspecto também aí da maldição, né? A questão financeira é outro aspecto também que a maldição ela alcançava. Olha o verso 43. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele, e ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Olha que coisa mais terrível. Que coisa terrível. A verdade era que a maldição da lei, ela atingia todos os aspectos. Não está aqui na apostila, mas eu me lembro de um versículo que me chamou a atenção muito quando eu li, desde a primeira vez, era assim, ó, você vai construir uma casa, mas outra pessoa vai morar na sua casa, você não vai morar nela. Você vai se casar com uma mulher, mas outro vai dormir com ela. Pensa num negócio desse. Sim, é todas as áreas mesmo. Então, a maldição é como um fermento que ia, né, entrando e envenenando e adoecendo e estragando todas as coisas. A boa notícia, meu irmão, é que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Lá mesmo em Deuteronômio, verso 68, o Senhor termina dizendo que, olha, vocês vão ser levados escravos e lá para onde vocês forem levados escravos, vocês serão colocados para vender, para serem vendidos, serão oferecidos para venda lá como escravos, mas ninguém vai querer comprar vocês. Qual é o fundo do poço? O fundo do poço você é um escravo e nem para escravo você presta. Assim, ninguém vai te comprar. Agora, sabe o que é lindo no Evangelho? O que Cristo fez? Nós já lemos lá Gálatas 3,13. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele pagou o preço. Ninguém queria comprar a gente, mas Cristo nos comprou. Ele pagou o preço para comprar esses escravos aqui, esses pecadores que não tinham valor nenhum, estavam condenados à morte. Ele se entregou para morrer no meu e no seu lugar. E sabe, Jesus morreu uma morte que Moisés havia escrito, né? Em Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, há 1000 anos antes da morte de Cristo, ele já escreveu, olha, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Em um tempo onde as pessoas não morriam crucificadas, mas já ficou registrado lá, porque já era apontando para Jesus. Ele vem e ele então se torna maldição em nosso lugar. E ele morre lá pendurado no madeiro como maldito. Para quê? Para nos resgatar. Você foi resgatado de toda a maldição da lei. Agora, isso para quem? Isso para quem vive pela fé, irmão. Tá? Porque às vezes você lê todas as bênçãos, você lê todas as maldições, e aí você fica, peraí, então eu não quero experimentar na minha vida nenhuma maldição. Ok, é isso mesmo, não queira mesmo. Mas não pense que você vai se livrar das maldições, porque você é alguém assim, ó, 100%, zero bala, que não pisa fora da risca e que não deixa a desejar nunca nada. Porque não existe isso. Né? Se você for confiar em você, na sua capacidade, na sua justiça, você vai sair debaixo da bênção e você vai estar debaixo de maldição. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então, ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Veja que a gente
tem um caminho muito claro aqui. Ou é o caminho da lei, e o caminho da lei não depende de fé, eu só preciso fazer. Se eu fizer, eu mereço. Se eu não fizer, eu não mereço. Na fé, não. A fé é, se eu crer, eu recebo. Se eu não crer, eu não recebo. Eu não tenho nada para me agarrar. Tudo que eu tenho é a fé. Na lei eu tenho algo para me agarrar. Eu posso bater no peito se eu tenho excelência, se eu tenho perfeição, eu posso bater no peito da minha excelência, da minha perfeição. Mas o que vive pela fé, só vive pela fé. Só tem a fé. A lei não procede de fé, porque ela está focada em coisas que se pegam, que se faz, que se mensura, Então, lembra disso, Não vai por esse caminho, porque não dá para você fazer as duas coisas. Ou eu vou viver pela fé, ou eu vou viver pela lei, tá? Agora, o justo, como nós vemos ali, o justo viverá pela fé. Pela fé. Toda a bênção de Deus que você vai experimentar é pela fé. Começando pela mais importante de todas. Nós falamos isso aqui numa aula anterior, A mais importante de todas as bênçãos da sua vida, a bênção das bênçãos, diante da qual as outras ficam todas opacas, que é a salvação da sua alma. Você recebeu como? Por acaso você melhorou primeiro para depois ser salvo? Você deixou o erro, o pecado, e aí você ficou bom, e aí agora você veio para Jesus? Não, Você creu na mensagem do Evangelho. Você creu. Ah, pastor, e aí então não precisa deixar de fazer o errado? Claro que sim, mas você vai deixar porque você creu. Você creu, você nasceu de novo, e agora você vai mudar de vida, porque sua natureza foi mudada. Você entende? Não é o contrário. Eu mudo primeiro, e aí a minha prática, eu me aperfeiçoo, e aí eu nasço de novo. Não, não é assim. Eu primeiro nasço de novo, e tudo isso mediante e unicamente pela fé. Lembra disso? Tudo que Deus for fazer na sua vida, meu irmão, é mediante a fé. A gente vê isso, a importância da fé, no ministério do Senhor Jesus. Quando você vê Jesus operando no seu ministério terreno, você vai ver isso. Jesus agiu na vida das pessoas, operou milagre e fez coisas tão tremendas, baseado no quê? Baseado na fé. Baseado na fé. Nós temos vários exemplos. Nós temos, por exemplo, lá, os cegos que foram curados lá em Mateus 9. Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu posso fazer? É a pergunta de Jesus. Vocês creem que eu posso? E eles responderam o quê? Sim, Senhor. E o que Jesus fez? Então, seja feito conforme vocês creem, então, sejam curados. E eles foram curados, baseado no quê? Na fé. A mulher Ciro-fenícia, não era nem judia, não era da nação de Israel, Mas a Bíblia não fala nada a respeito de... Ela era uma mulher que era Ciro-fenícia, mas era uma mulher justa, temente ao Senhor. Não. Jesus não questionou nada disso. Jesus só viu o quê? O tamanho da fé que ela tinha. E Jesus fez o milagre na vida dela com base na fé. Com base na fé. Na única coisa, a única condição posta ali para que eles recebessem o milagre da parte do Senhor. Quando você fala do leproso que foi curado lá em Lucas 17, 19, é a mesma coisa. O Senhor fala para ele, disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, não é o seu procedimento que te salvou, não é o fato que você cumpriu toda a lei que te salvou, é a tua fé, a tua fé. Paralítico curado lá em Marcos 2,5 é a mesma coisa. Jesus viu a fé e operou na vida do paralítico. Com base no quê? Na fé. Na fé. Nada se diz a respeito da vida que as pessoas tinham, como que elas eram, se elas cumpriam a lei, nada disso. Elas se aproximaram de Jesus unicamente pela fé, e unicamente pela fé elas receberam. A mulher hemorrágica,
A mulher hemorrágica, que é uma coisa assim, tão assim clara para nós, que olha, o que na verdade a mulher hemorrágica estava fazendo era contra a lei. A lei mandava que as pessoas que padeciam de fluxo, que era o caso dela, ficassem separadas, não tocassem nos outros, enfim, né? Porque eram impuras. Então, o que ela estava fazendo, na verdade, era contra a lei, ué. Ela ir no meio da multidão e ela tocar em Jesus era altamente contra a lei, né? Mas nada disso fez diferença para Cristo. O que fez diferença? A fé. A palavra de Jesus para ela foi: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, grava isso. Aquela mulher estava quebrando a lei na cara de Jesus. E Jesus não falou nada em relação à lei para ela. Tudo que Jesus falou para ela foi em relação à fé. A grande fé que ela demonstrou quando ela se aproximou de Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente é muito crente, muitas vezes está muito focado na sua performance, né? E aí confiam, se estão fazendo tudo direitinho, eles confiam, têm fé para receber, têm fé para se aproximar do Senhor e buscar algo que está precisando e tal. É focado na performance. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: ou você nunca vai ter ousadia, porque você nunca vai achar que a sua performance é suficiente, que é um lado. O outro lado é você tornar-se um hipócrita, um cego, achando que não, tipo assim, não, hoje eu estou merecendo, porque hoje, você entende? E na verdade, nós nunca vamos merecer, irmão, porque o padrão não é o padrão de homens. Se você quer pensar de merecer alguma coisa, não se meça na horizontal, não se meça, não se meça. Porque pode ser que você se mede aí na horizontal e você se vê bem, porque às vezes você está cercado de gente pior do que você. Mas a medida não é horizontal, a medida é vertical. Quer pensar, quer descobrir se você é merecedor ou não é merecedor? Olha para o padrão de Deus. E o padrão de Deus é perfeição total. Aí diante de Deus, ou você vai ser hipócrita, cego, ou você vai ser um condenado, acusado, que nunca vai ter ousadia para crer de fato, para receber nada do Senhor. Porque você está olhando para uma performance que claramente nunca vai ser suficiente. Tá? Então, se você não lembrar do restante que eu vou falar, lembra disso aqui. Tudo que Deus espera de você é fé em Cristo. Fé na obra do Calvário. Fé de que hoje o Senhor faz a sua vida porque Cristo te fez merecedor. Pela fé, não pela tua obra, pelo teu mérito. A obra de Cristo, a obra de Cristo, faz com que hoje você possa ser alvo desse favor, desse amor, das bênçãos do Senhor, né? Não por merecimento seu, mas unicamente pelo mérito do Senhor Jesus. Então, a expectativa de Deus com você hoje é fé. Agora, você fala, pastor, não pode ser que é tão fácil assim, que é só fé. Mas eu vou dizer, Jesus facilitou ainda mais a situação. Por quê? Lucas 17, 5 e 6, que Jesus diz? Que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos dizer no caso do texto aqui direis essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela nos obedecerá. Olha só, veja o exemplo que Jesus usa ali, é um grão de mostarda, que é a menor das sementes. Então, assim, além de ser de tudo que Deus vai fazer na sua vida é mediante a fé, o texto ainda fala assim, e nem é uma grande fé. Porque também é essa coisa. Às vezes você fala assim, pois não, tem que ter fé, né, pastor? Nossa, eu queria tanto ter uma fé assim. Pois é, mas não precisa. É bom que você tenha, mas não precisa. É fé, ainda que seja como um grão de mostarda. Mas é fé. Você entende? É unicamente pela fé. Unicamente pela fé. Continua sendo fé. A única condição para a bênção é crer na justiça
que procede da fé, tá? Quanto mais eu confio na justiça que procede da fé em Cristo, que em crer no Senhor, em crer na obra dele no Calvário, a justiça dele é posta em minha vida. Sabe? Quanto mais eu creio nessa verdade, meu irmão, mais eu vou estar, na posição onde essa bênção é derramada sobre a minha vida. Agora, quanto mais eu confio na minha própria obediência, eu vou te falar, mais maldição eu vejo na minha vida. Então, veja que a escolha é basicamente simples, né? Não é um caminho complicado, ok? Importante colocar aqui para nós, né? Quando a gente coloca essas duas situações, que você fala, pastor, mas é tão importante assim? Será que é tão importante? Será que não dá para mim ser um crente também que é cumpridor dos mandamentos e que confia que Deus vai me abençoar porque, enfim, eu cumpro os mandamentos? Será que não dá para ser assim? Até que dá, desde que você não ligue de estar debaixo de maldição, porque lembra que nós lemos lá? Os da lei estão debaixo de maldição, por quê? Porque maldito todo aquele que não cumprir todo o mandamento. Não cumprir todo. E se você for um pouquinho honesto, você vai ter que admitir que você não cumpre todo. Se você for um bom religioso, você vai cumprir a maioria, bastante. Mas não vai cumprir todos. E se você não cumprir todos, Tiago diz, se você cumpre todos, mas quebra um, você se torna culpado de todos os outros. Essa é a questão. Você entende? Quem de nós pode bater no peito e falar, não, eu cumpro todo? A verdade é que nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Tá? Nenhum de nós. Agora, daí, qual é a seriedade disso? Sabe qual é a seriedade disso? A seriedade disso é o seguinte: essa forma de vida confiada na justiça da lei, esse tipo de vida foi amaldiçoada por Jesus. Como assim, pastor? Olha, quando você vê os milagres de Jesus, todos os milagres de Jesus, foram milagres de bênção, né? Foram, vamos botar uma intervenção sobrenatural para abençoar as pessoas. Mas teve um milagre que não foi de bênção. Foi de maldição, quando Jesus amaldiçoa aquela figueira que não tinha os figos, só tinha as folhas, né? Estava lá cheia de folhas, mas não tinha figo nenhum. Fala, pastor, pois é, o que aconteceu ali? O que significa aquilo? Né? Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque aquela figueira estava no tempo onde as folhas brotam e naquele momento onde as folhas, ela está cheia de folhas, já tem alguns figos temporãos ali. Se não houver figo temporão nesse primeiro momento, onde as folhas estão brotando e não tiver nenhum figo temporão, significa que depois, na temporada mesmo dos figos, não vai ter figo, tá? Então, ou se não tiver nenhum figo ali, depois não vai ter mais também, tá? E Jesus foi procurar. Como ela só tinha folha e não tinha figo, ele amaldiçoou, falou, ninguém jamais coma fruto de você. Só que a coisa toda não dizia respeito só àquela figueira. Porque quando você fala, na verdade, de folhas de figueira, qual a primeira menção que nós temos de folhas de figueiras? A primeira menção de folhas de figueira é Adão e Eva lá no Éden, depois de terem caído, né, depois de terem pecado. O que eles fizeram? Eles usaram folhas de figueira para fazer roupas para si, para cobrirem a sua nudez. Na verdade, a folha de figueira aponta para o quê? Para o esforço humano, né, tentando cobrir o pecado sem o sangue. É isso que é a folha de figueira. E aí o que Jesus faz?
Jesus amaldiçoou aquela figueira cheia de folhas, para deixar claro para mim e para você que esse estilo de vida, que confia que, peraí, eu sou falho, não consigo fazer tudo, mas eu consigo fazer alguma coisa. E assim, eu posso sim chegar diante de Deus, porque também sou uma pessoa que, eu faço por merecer. O nome disso é folha de figueira, filho. Isso é você, é a sua obra, não é a obra do Calvário, tá? Na verdade, nenhum de nós merecemos nada diferente do inferno, tá? Tudo que você merece, que eu mereço, que nós merecemos, é o inferno. Era tudo que a gente merecia. Mas o que Cristo fez? Nos substituiu. Trocou de lugar com a gente. Ok? Levou a nossa culpa, levou o nosso castigo, levou a nossa maldição. Ele levou. E agora, quando eu creio nele, quando eu creio na obra do Calvário, eu deposito unicamente minha fé nele e na obra dele, na justiça que ele conquistou para mim. E desisto de querer ter justiça. Desisto de querer ter justiça. Confio na obra dele. Sabe? Eu estou honrando a obra de Cristo. Eu me coloco debaixo da bênção. Porque a bênção é para aqueles que são da fé, tá? Quando eu faço folha de figueira, quando eu quero tampar o sol com a peneira, né? Quando eu quero eu ter obra minha para chegar diante de Deus confiado porque eu mereço, eu estou me cobrindo com folha de figueira. E o resultado disso é um só: maldição. Porque lembra, se você vai esperar a bênção com base no seu merecimento, você tem que ser perfeito. Se você não for perfeito e você está confiado na lei e você não for perfeito, você estará debaixo de maldição. Porque se é pela lei, ou você é perfeito ou nada feito, meu irmão. E, só para me fechar aqui esse capítulo, qual é a constatação mais honesta que nós podemos fazer em relação a nós cumprirmos a lei? Que a gente não dá conta. Lembra que a lei é resumida em 2 mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força, com tudo que você tem. E o próximo, amará o próximo como a ti mesmo. Irmão, seja honesto, filho. Quem dá conta de falar, não, eu amo a Deus com todas as minhas forças. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Irmão, não dá para falar isso. Nós ainda nos amamos mais. Você entende? Nós olhamos muito para nós, para o nosso lado da história. Não dá para você bater no peito e falar, não, eu cumpro. Não cumpre. Não cumpre. Sabe? E aí, se eu não cumpro, qual que é o resultado? O que resulta da quebra da lei? A quebra da lei resulta no quê? Lembra de Deuteronômio 28? Se eu quebro a lei, se eu não cumpro a lei, eu estou debaixo de maldição. Portanto, escolha o caminho da bênção, escolha o caminho da fé. Amém? Glória a Deus? Ok. Assim nós encerramos aqui a nossa primeira aula dessa 8ª matéria. Olá, querido irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós estamos no nosso curso de maturidade no Espírito, na 8ª matéria, que é a nossa herança em Cristo. Essa é a aula de número 2, livres de toda a maldição. Então, seguindo do que a gente vem falando aqui, o que nós vemos? Nós vemos que existem, portanto, na palavra de Deus, 2 princípios de vida pelos quais nós podemos viver, que vão nos dar resultados completamente
diferentes. Quais são esses princípios de vida? É o princípio da lei e o princípio da graça. Veja aí, Gálatas 3, 11 e 12 diz assim, ó. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Então, grava isso, irmão, grava isso na sua cabeça. Ó, é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque ninguém dá conta de cumprir toda a lei. Então, decide de uma vez sua vida. Você entende? Desiste da lei, tá? Desiste. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, de um lado está o caminho da fé. Qual é o caminho da fé? A justificação exclusivamente pela fé na obra de Cristo. Tá? Eu sou justificado porque eu creio na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa obra é suficiente. Ele me substituiu, Ele levou minha maldição, Ele me deu a bênção dele e eu creio, e porque creio, essa é a minha realidade agora. Tá? Eu creio nele, na obra dele. Ou é o caminho da lei. Agora, ninguém é justificado. Ninguém é justificado. Eu sei que a ideia, religiosa é que se obedecer, se der conta de cumprir os mandamentos, ele vai ser justificado diante de Deus e, portanto, vai ser abençoado e vai ser favorecido. Mas fato é que ninguém vai chegar lá. E o problema é que esse caminho aí de tentar justificar-se, tentar cumprir, vai levar você para esse caminho da justiça própria, onde você se julga merecedor da bênção de Deus com base na sua obediência, com base na sua capacidade de fazer a vontade do Senhor. Tanto você obedece, tanto você cumpre os mandamentos. Mas a verdade é que, por mais que você se esforce, você acaba caindo. Você entende? E aí, quando você cai, qual é o resultado? A condenação e a culpa. Condenação e a culpa. Por outro lado, estão aqueles que creem que são justos por conta da obra de Cristo. É a obra dele que me justificou. É a obra dele. Ele pagou minha conta. Por isso que eu não tenho mais débito, porque ele pagou. E eu não preciso pagar. Eu só preciso crer na obra que ele fez. E como é por fé, não é porque eu acertei todas as respostas ou eu errei algumas. É porque ele acertou todas. E ele me substituiu. A justiça dele foi transferida para mim. É por isso que eu tenho justiça. Por isso que eu sou justo. Porque eu creio na obra dele. Então, quando eu creio na obra de Cristo, eu glorifico a obra de Cristo. Tá? E são dois caminhos diferentes que vão nos levar para resultados diferentes, como a gente já começou a falar na aula anterior. Sabe, se eu vou viver com base na lei, se eu vou trilhar o caminho da justiça própria, qual vai ser o resultado? Paulo diz com todas as letras, e aí não é o pastor Marcos, não é a igreja videira, é Paulo que diz aqui, ó, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Todos aqueles que procuram justificar-se diante de Deus com base nas suas obras estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se eu vou me relacionar com Deus com base na lei, eu preciso cumprir todas as coisas. Se eu não cumprir todas as coisas, qual é a verdade aqui? Maldito é aquele que não permanece em todas as coisas, que não pratica todas as coisas. Quem não pratica todas as coisas está debaixo de maldição. Tá? Então, se eu vou me relacionar com Deus com base na minha justiça, o resultado vai ser condenação, vai ser
maldição sobre a minha vida. Ah, pastor, mas e eu crente? Como é que pode você falar um negócio desse aí para o crente? Pois é, Paulo está dizendo, ele está falando para crente. Gálatas 5,4, Paulo diz assim, ó, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Então Paulo está escrevendo aqui, para irmãos, para crentes que haviam sido alcançados pela graça, mas que agora estavam querendo justificar-se diante de Deus através da lei. Ele diz, olha, vocês decaíram da graça. Então, lembra que são dois princípios de vida, tá? Estava aqui, ó, vivendo pela graça, confiado na obra de Cristo. Mas aí agora eu invento de querer agora eu merecer. Porque esse negócio só de crer em Jesus não é suficiente, tem que ser merecedor. Pois é, essa justificativa sua aí, essa conversa, vai botar você aqui do outro lado da história, que é o que tenta se justificar pela lei, tenta merecer, fazer por merecer, decaiu da graça. E se decaiu da graça, vai estar debaixo de maldição. Então você entendeu a seriedade disso? Você entendeu o risco disso? Você quer viver debaixo de maldição? Eu acredito que não. Eu não quero viver debaixo de maldição. Agora, qual que é o problema? O problema é que muita gente honesta e sincera está sinceramente errada. Está honestamente errada. Porque está querendo fazer por merecer. Fazer por merecer é lei, tá? Crer para receber é graça. É bênção de Deus. Tá? São caminhos diferentes. E agora essa maldição que vem sobre aquele que não descansa na obra de Cristo, tá? Porque lembra, são dois caminhos. Ou eu descanso na obra de Cristo, eu confio na obra de Cristo. Eu confio que Deus me abençoa por causa de Cristo. Não é por causa da minha obra, não é por causa do meu merecimento, é por causa do merecimento de Cristo, por causa da obra de Cristo. Então, ou eu vou por esse caminho e sou abençoado, ou eu confio nas minhas obras, e aí Paulo diz lá, eu vou estar debaixo de maldição. Eu vou estar debaixo de maldição porque eu estou confiando na minha obra, e a minha obra não é suficiente. Tá? E essa maldição, é importante colocar aqui, que ela tem três aspectos, né? São três aspectos da maldição. Primeiro aspecto da maldição é a maldição da lei. Então lembra, se eu saio de debaixo da graça, eu estou debaixo de maldição. E a maldição da lei, que está lá em Deuteronômio 28, e que é assustadora, porque se eu não der ouvidos, se eu não guardar toda a lei, se eu não obedecer e não fizer tudo que foi escrito, a maldição vem sobre mim e me alcança. Então lembra, se eu não estou debaixo da graça, se eu não estou confiado na obra de Cristo, se eu estou confiado na minha obra, eu estou debaixo de maldição. Agora, olha a abrangência assustadora disso, que é maldito no seu corpo com fome, pestilência, tumores, sarna, prurido, cegueira, enfermidade, toda enfermidade conhecida pelo homem, maldito na família, filhos doentes ou que não servem a Deus, infidelidade no casamento ou casamento destruído, maldito na mente, com confusão, perturbação de espírito, opressão, loucura, medo de perder a vida, maldição na capacidade de sustentar a família, fracasso nas colheitas, seca, ataques por insetos, fracasso nos negócios, animais domésticos estéreis. Então até os animais, pensa, falta de alimento, de bens materiais, ser roubado por ladrões. Olha que coisa terrível. Maldição na própria existência. E todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído.
Então, a própria existência amaldiçoada, maldito na guerra, né? Com derrota, os inimigos virão e tomarão tudo. Então, essas maldições eram sobre todo aquele que quebrava o mandamento. Então, na verdade, todo homem sem Jesus está debaixo de maldição, porque todos pecaram. Agora, na nova aliança, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. E se não estamos debaixo da lei, não estamos mais debaixo da maldição, tá? Agora, se você escolhe estar debaixo da lei, relacionar-se com o Senhor com base na lei, você vai colocar-se debaixo de maldição, tá? É possível um crente experimentar essas coisas aqui? É possível. É o que Paulo falou. Os da lei estão debaixo de maldição. E tem crente que é crente da lei. Sabe? Agora, é difícil, né, para um crente admitir quando vem a maldição. Mas por isso que está lá a lista, que é para você ir lá e olhar e não ter dúvida. E não ter dúvida, sabe? E mais do que não ter dúvida entendeu ali, não aceite sobre a sua vida. Então, quando você olha lá para o texto, você vê que está claro que a doença, a pobreza, a derrota, não é bênção, irmão. Não é bênção. E você não deveria aceitar sobre a sua vida. Você não deveria viver debaixo dessa realidade. Você não precisa sofrer debaixo de nenhuma maldição. Basta que você creia na justiça que vem pela fé. Lembra, Jesus nunca se admirou com a obra de ninguém, mas Jesus se admirou com a fé das pessoas, porque é o que importa para ele. Essa é a moeda do céu, é a nossa fé, ok? Então, lembra disso. É o que você e eu precisamos ter. E é o grande diferencial da nossa vida, que vai nos dar acesso a todas as bênçãos de Deus. A fé, tá? Outro aspecto da maldição é também a maldição de homens. Ok, então existe a maldição da lei? Existe a maldição da lei, já lemos lá. Existe a maldição de homens? Será que homens podem amaldiçoar homens? Será que existe algo desse tipo? Quando você olha para a palavra, sabe o que você descobre? Que sim, que existe sim. Nós temos exemplo aqui, ó. O exemplo é Balaão. Você lembra que Balaque foi e contratou um profeta, Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão era um profeta vendido, né? E Balaão acabou indo, porque ele insistiu com Deus. Deus falou, então você vai, mas você vai só falar o que eu te falar para falar. E ele foi para responder lá a Balaque, né, e amaldiçoar o povo de Deus, mas quando ele chega e ele abre a boca para amaldiçoar, a palavra que sai da boca dele é a palavra de bênção, né? E ele diz, ó, como eu posso amaldiçoar a quem não amaldiçoou? Então, peraí, eu não posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou. Então, quem não está debaixo de maldição não pode ser amaldiçoado por outro homem. Mas e quem está debaixo de maldição? Pode. Né? Balaão não pôde amaldiçoá-los porque Deus não os tinha amaldiçoado. Mas pensa, mas se eu sou um crente que confia na lei, que confia no meu mérito, se eu não sou dos da graça, dos da fé, se eu confio no meu mérito, se eu confio na minha justiça, eu estou debaixo de maldição. Se eu estou debaixo de maldição, o que vai acontecer se um Balaão vier me amaldiçoar? Vai acontecer, filho. Vai funcionar. Você entende? Vai funcionar. Essa é a questão. Ele insiste, né? Lá, porque ele tenta a primeira vez, então ele não pôde, porque ele falou, olha, como que eu posso amaldiçoar quem não amaldiçoou? Então não dá certo, ele não consegue amaldiçoar e depois, então eles insistem e vão para um outro monte para poder, daquele outro lugar, ele amaldiçoar, mas mais uma vez a palavra, olha, eu
não posso amaldiçoar porque Deus abençoou e eu não posso revogar, né? A bênção de Deus que foi liberada não pode ser revogada de sobre o seu povo. Sabe, eu vou te falar, se era assim com a nação de Israel que estava lá debaixo da lei, quanto mais sobre a sua vida, irmão. Creia, o Senhor te abençoou. Se Ele te abençoou, essa bênção não pode ser revogada. Tá? Mas e se eu não crer? Se eu não crer, você já conhece a história. Se você não crer, só tem um caminho para você, só tem um caminho para mim. Ou é o caminho da fé, ou é o caminho da lei. E se eu não creio, eu estou indo pelo caminho da lei. E se eu estou indo pelo caminho da lei, aí eu estou sim passível de receber maldição sobre a minha vida, tá? Essa é de fato a situação, né? Agora, ele vai insistir nisso, né? E na verdade acaba que ele vai de novo pela terceira vez tentar amaldiçoar a nação de Israel, o povo de Israel, e do alto do monte ele vê o povo acampado. E a gente descobre que como que o povo de Israel acampava? Eles acampavam-se distribuídos de acordo com as suas tribos, né, nos 4 lados do tabernáculo. E uma das tribos, a tribo de Judá, era muito maior do que as outras. Então, o lado que Judá ficava, né, essa fileira ficava maior, mais comprida. E as outras pontas ficavam iguais. O que desenho que nós temos aí? Na verdade, nós temos o desenho da cruz. Sabe? Na terceira vez, quando ele vai amaldiçoar, ele diz que o Senhor não viu pecado, o Senhor não viu iniquidade em Israel. Mas eles não tinham pecado, eles não tinham iniquidade? Eles tinham. Mas o Senhor não viu, por quê? Porque eles estavam debaixo da bênção, eles estavam debaixo da cruz, representada ali no acampamento do povo de Israel. E é muito forte isso, né? Porque quando você pensa aqui, a questão da maldição, né, e da bênção do homem também, é um aspecto interessante que a palavra bênção no Novo Testamento é eulogia, de onde vem a palavra elogio, que é falar bem, falar positivamente, falar para levantar. Maldição é catara, que é falar negativamente a respeito de alguma coisa. Então, na verdade, nós precisamos, né, cuidar da nossa boca, porque o que você entende aqui? Que maldição não é necessariamente falar assim, ó, eu te amaldiçoo. Não. Eu amaldiçoo quando eu falo negativamente. Veja que Jesus, quando ele passa lá na figueira, né, e ele amaldiçoa a figueira de forma que ela seca, ele amaldiçoa sem falar assim, ó, figueira, eu te amaldiçoo. Ele não falou isso. Ele só falou, ó, nunca jamais ninguém coma fruto de você. E ela morreu. Ok? Então pensa, também muitas vezes a gente, por não vigiar, a gente acaba usando, né, a nossa boca para falar negativamente a respeito de algo, a respeito de alguém. Então, lembra disso. Cuida dos seus lábios, cuida da sua boca, né, para que não saia da sua boca nenhuma palavra de maldição. Agora, você está em Cristo, você nasceu de novo, você é dos da fé. Então, eu quero lembrar você, meu irmão, contra você não vale encantamento. Se contra Israel, sabe, Balaão não pôde amaldiçoar, sabe, Israel, porque a bênção de Deus estava sobre eles, e não estava sobre eles porque eles mereciam, porque eles não mereciam. Eles não mereciam, era pura graça do Senhor sobre a vida deles. Quanto mais sobre mim e sobre você. Então também não viva, não tenha medo da maldição
do homem, porque como Balaão falou a respeito de Israel, o Senhor abençoou e isso não pode ser revogado. Mesma coisa você, não importa, estão te amaldiçoando, não importa, porque o Senhor te abençoou. Se o Senhor te abençoou, não há quem possa revogar a bênção do Senhor que foi liberada sobre a sua vida. O terceiro aspecto da maldição é a maldição hereditária. Maldição hereditária. Pastor, será que existe algo como maldição hereditária na vida daquele que nasceu de novo? É assim, maldição hereditária existe? Existe, ué. Com certeza existe. A palavra lá em Êxodo 34:7 era que o Senhor visitaria a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que aborreciam, daqueles que quebravam seus mandamentos. O Senhor visitava a iniquidade até a quarta geração, ou seja, o tataravô lá fez alguma coisa e isso ia se desdobrando nas gerações, ia chegar lá na ponta, 4 gerações depois, né? E aí, sabe que isso ainda existe? Existe para os que não estão debaixo da graça, tá? Se você nasceu de novo, se você é nova criatura, a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Sabe, se você nasceu de novo, essa é a sua realidade. As coisas velhas passaram. A maldição, os pecados lá dos meus pais, dos meus antepassados, isso não diz respeito mais a você. Não aceite isso na sua vida. Não permita isso na sua vida. Rejeite isso completamente da sua vida. Tá? Por quê? É tão interessante que um texto aí sobre a questão do pecado dos pais, né, serem encontrados nos filhos, que é Jeremias 31:29, diz assim, naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade, de modo que todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Bom, aqui está o Senhor falando a respeito de algo que viria. O que viria? Viria esse tempo onde não ia ter algo como os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos se embotaram. Né? Então o homem pecou e o filho pagou a conta do pecado dele. Então o Senhor fala, vai chegar dia que não vai ser assim, cada um vai levar a conta, né? Aí o peso das suas próprias iniquidades. Agora, nós estamos debaixo da graça. O que aconteceu? O que Cristo fez lá no Calvário? O que Cristo realizou? Bom, lembra que os dentes embotarem por conta da uva verde era vamos botar aqui, o efeito, né, da maldição, né? Mostrava ali a maldição, a existência da maldição. E o que Cristo fez no Calvário? Lá no Calvário, Cristo, antes de morrer, o que ele diz? Eu tenho sede. Quando Jesus disse eu tenho sede, deram para ele beber vinagre. O que o vinagre faz nos dentes? A mesma coisa que as uvas verdes fazem. Embota o dente. Então, o que Cristo fez lá na cruz do Calvário, depois de ter levado todo o nosso pecado, nossa condenação, nossa maldição, tudo aquilo ali, ele ainda levou sobre si toda a maldição hereditária. Quando Jesus tomou aquele vinagre, quando ele provou aquele vinagre, na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava falando, olha, eu estou carregando tudo, inclusive aquelas maldições provenientes do pecado dos seus pais. Eu estou carregando comigo, estou levando aqui, eu estou morrendo, levando isso aqui para que você não precise levar.
Essa é a realidade da redenção. Então, se você nasceu de novo, tá? Você hoje é nova criatura, você está em Cristo, você crê na obra do Calvário, lembra disso e creia nisso também. Lá no Calvário, Jesus resolveu o problema das maldições provenientes do pecado, dos pecados dos seus pais, para que você fosse hoje completamente livre. Portanto, não aceite na sua vida nenhuma maldição hereditária, porque elas são completamente ilegais. Você é irreversivelmente abençoado pelo Senhor Jesus. Nenhuma maldição, nenhuma praga pode mais atingir você, sabe? Não pode. Se você está em Cristo, nenhuma maldição proveniente do pecado dos seus antepassados tem mais espaço na sua vida. Ah, pastor, mas eu estou percebendo, porque lá na minha família é assim, tal condição. Você percebeu? Então, não é problema você perceber. Sabe qual que é o problema? O problema é você dizer assim, então é porque é assim, lá em casa é assim mesmo. Lá em casa ninguém nunca prosperou e tal. Não, você vai aceitar essa condição? Ou uma vez que você identificou essa condição, você vai posicionar-se agora para dizer, é o seguinte, eu sei que lá em casa tinha essa maldição aqui, mas eu estou em Cristo. Jesus lá na cruz levou sobre si toda a maldição hereditária. Portanto, eu não aceito na minha vida, eu não aceito essa obra mais na minha vida. Eu não permito mais, eu não admito mais, em nome do Senhor Jesus. Eu sou liberto, minha casa é liberta, minha família é liberta. E eu ordeno que paralise em nome de Jesus. Sabe, você pode posicionar-se em fé e não admitir mais sobre a sua vida. Mas só se você é dos da fé. Só se você é dos da fé. Se você é dos das obras da lei, você vai ficar refém disso tudo aqui. Porque lembra, os da lei, se não cumprem 100% da lei, estão debaixo de maldição. Então, portanto, creia inteiramente na obra do Calvário. Descanse inteiramente na obra do Calvário. E você vai desfrutar de toda a bênção de Deus e vai estar livre de toda a maldição da lei, a maldição dos homens e também de toda a maldição hereditária. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós seguimos aqui com a nossa aula do curso de Maturidade no Espírito. Nós estamos na 8ª matéria, a nossa herança em Cristo. Essa é a aula de número 3. E nós vamos falar a respeito de pobreza, prosperidade e o caminho do vencedor. Aleluia! Bom, quando nós falamos a respeito de prosperidade, né, e nós, como igreja, como povo de Deus, é um assunto que por muitas vezes fica controverso e você tem um monte de, às vezes, interpretações equivocadas em relação a isso, né, porque o mundo tem uma ideia muitas vezes errada mesmo a respeito desse assunto, né? Quando se fala da obra de Deus. E às vezes esse pensamento, inclusive, está até dentro da igreja, né? Com relação à prosperidade, com relação ao que se ensina, né? Com relação à prosperidade. Mas Deus tem um caminho para nós, e a minha oração, meu encargo aqui nessa aula é que você entenda, na verdade, qual é o caminho de Deus. O caminho de Deus para você e para mim no que diz respeito à prosperidade, né, e a vontade do Senhor para nós aqui. O que é biblicamente correto? A prosperidade ou a pobreza? O que é, do ponto de vista da palavra de Deus, qual é a vontade de Deus realmente? Será que a vontade de Deus é a prosperidade? Que você prospere, que você tenha em abundância, com ampla suficiência, e desfrute disso, ou que você seja pobre, né? Qual que será a vontade do Senhor? Bom,
falando disso, a gente tem 3 abordagens, né, basicamente possíveis com relação a isso, que é a teologia da pobreza, a teologia da prosperidade e a teologia da mordomia. Qual é a teologia da pobreza? É óbvio que ninguém dá esse nome, né? Pregamos a teologia da pobreza, mas é um ensino que considera que as posses, né, como algo ruim, como se as posses fossem uma maldição, como se a vontade de Deus é que nós fôssemos pobres, como se Deus preferisse os pobres ao invés dos ricos, né? Um texto bem preferido aí de quem crê nisso é Lucas 18, 25, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, com base nisso, acredito que a pobreza é a vontade de Deus para a igreja, né? Que o reino é para os pobres e que os que se tornam pobres, então, se apoderam do reino de Deus. Esse é um ensino. Outro ensino é que é a teologia da prosperidade, né? Na teologia da prosperidade, eles veem, na verdade, que a prosperidade é uma recompensa para os justos. Então, que se eu for justo, que se eu for fiel, eu vou prosperar. E que as posses, na verdade, elas são uma bênção de Deus e são um sinal da aprovação de Deus sobre a vida da pessoa, né? Essa é uma abordagem. Texto preferido aí na teologia da prosperidade é Lucas 6:38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, basicamente, seguem o princípio da semeadura e da colheita, né? E creem que a pobreza não é vontade de Deus, pelo contrário, a pobreza é uma maldição. Então, esse é um ensino também, né? Que crê que se nós temos uma necessidade, nós devemos semear, porque Deus vai suprir com abundância. Então, e tem a ideia de que eles são donos, né, daquilo que possuem também. Então, essa é uma abordagem. E a outra que é a teologia da mordomia, onde o ponto central não é o que eu tenho, né? Não é o que eu tenho, não é o que eu, ou melhor, não é o que eu receberei, né? Não é o que eu vou receber um dia ou nem o que eu renunciei, mas é o que o Senhor tem me dado. O que eu tenho? O que foi entregue para mim? O que eu tenho recebido? Então, o que eu tenho recebido vem de Deus. Eu não sou dono de nada. Na verdade, eu estou administrando. Eu devo fazer isso da melhor maneira possível e para a glória de Deus, né? Agora, qual dessas posições é a correta, né? Qual posição dessa aqui é correta? Na verdade, você vai ter pontos positivos e pontos negativos, né? Tanto na teologia da pobreza quanto na teologia da prosperidade, você tem aspectos que são bons e ruins. E a gente precisa chegar aqui, então, numa clareza de, peraí, como de fato veio esse assunto, né? Bom, em se tratando da teologia da pobreza, tem alguns problemas aqui que a gente vai pontuar. Primeiro, que as pessoas que creem assim, eles presumem que qualquer pessoa bem-sucedida financeiramente, ela deve ser desonesta ou ter alguma coisa errada com essa pessoa. É como se a pessoa realmente amasse a Deus, ela teria dado todo o dinheiro dela para missões, ela não seria rica. Ela não teria um carro bom, ela não teria uma casona boa, ela não viveria, né, desfrutando das suas posses, ela teria dado todo o dinheiro dela para fazer missões, para alimentar os pobres e tal. O fato dela ter ruim. Então, a pessoa esquece que tanto o rico quanto o pobre, Provérbios 22:2 diz assim, o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor.
Então, é melhor o rico, é melhor o pobre. Não tem essa coisa, porque eu sou pobre, então Deus gosta de mim porque eu sou pobre. Não, filho, Deus gosta de mim por causa de que Ele me escolheu mesmo, Ele quis me salvar. Não é porque eu tenho dinheiro ou deixo de ter. Né? Não entra por esse caminho equivocado aí que não vai dar certo. Né? Então, é perigoso esse caminho também, porque acaba condenando gente que eu vou te falar, não é porque a pessoa tem posses que ela é avarenta, né, que ela não tem o coração para Deus, ou que ela não investe no reino de Deus. Muitas vezes a pessoa está investindo muito mais do que quem está ali aparentando, né, que está fazendo. Estou pobre de tanto dar as coisas para Deus, né? E o rico, ele só é rico porque ele não deu nada, né? Esse é um engano do diabo, né? Não é assim que as coisas devem de fato ser vistas. Outro ponto é que exageram na questão da obra sacrificial. Então, a teologia da pobreza, né? Também eles vão por esse caminho. Eles exageram. Essas pessoas normalmente fazem grandes sacrifícios ministeriais e costumam dizer o quê? Deus me ama porque eu renunciei a tudo. Deus me ama porque eu renunciei a tudo por causa dele. Você que não renunciou, você é de segunda categoria. De primeira categoria é quem renunciou a tudo. É um engano, porque você vai se tornar arrogante por causa da sua renúncia. Arrogante porque renunciou mais do que o outro. Veja que doença, que coisa estranha, né? E um problema também é que a pessoa se põe daí como padrão para os outros. Ela fala, pastor, então é errado renunciar? Mas claro que não, claro que não. Se o Senhor te pediu, né? Se você tem isso da parte do Senhor, renuncia mesmo. E eu vou te falar aqui, compartilhando aqui contigo, eu já fiz renúncias importantes na minha vida. Assim, esse é o testifico para ti. Mas não significa que todo mundo tem que fazer. Não significa. Sabe, minha primeira casa que eu e minha esposa construímos em Tangará da Serra, me lembro até hoje, essa casa foi ofertada ao Senhor. Eu estava num culto um dia, ministrando louvor, me lembro até hoje, estava cantando uma canção do Fernandinho, que ele emenda uma canção do cantor cristão ao final que diz: tudo entregarei. E eu comecei a ministrar isso ali. E o Espírito Santo falou comigo: então me dá a sua casa. E era tudo que a gente tinha. E, de fato, aquilo falou tão forte ao meu coração. Eu falei com a minha esposa, ela concordou comigo, ofertamos a casa. E aí, pastor? E aí que todo crente deveria ofertar a casa? É claro que não. Não é assim, porque pode ser que Deus nunca vai te pedir nada, nem você entende? Nem um chinelo havaiana seu. Então a gente não renuncia para se pôr como padrão para os outros, né? Porque isso vai para o caminho da arrogância, e aí você já começa a desagradar o Senhor, porque não é o caminho de Deus isso aí. Então, esse é um problema. Outro problema é a ingenuidade, né? Porque assim, se bom mesmo é quem renuncia e todos deveriam renunciar, aí eu pergunto, quem ia sustentar a obra se todos renunciassem aos seus bens e agora vão ficar todo mundo sem recurso nenhum? Quem que ia bancar? Né? Imagina se, e é uma coisa que o pastor coloca aqui, muitos que ensinam isso são missionários, que são sustentados por gente que tem bens, que tem posses. Agora imagina se todo mundo renunciasse, todo mundo virasse missionário, que não tem com o que se manter, que dependeria de ser mantido por alguém, quem que manteria? Você entende? Então é ingenuidade você ensinar um negócio desse. Outro risco também é que pode se tornar um estilo de vida manipulativo. Por quê, pastor? Porque muitas vezes as pessoas que creem na teologia da pobreza podem até às vezes inconscientemente começar a manipular as outras pessoas, falar do tanto que elas estão padecendo, do quanto elas precisam e até pedir oração pelas necessidades financeiras, às vezes para tocar o coração ali de alguém, para a pessoa abençoar, para a pessoa ofertar, para a pessoa ajudar.
Você entende? Acaba que gente assim pode se tornar dependente e pode se tornar, às vezes, um peso para as pessoas que estão ao redor, que tem que viver com essa manipulação constantemente. Então, esse é um problema também dessa teologia. Bom, e o problema com a teologia da prosperidade? Fala, pastor, mas a gente não crê na teologia da prosperidade, no evangelho da prosperidade? Não, irmão, a gente crê no evangelho. E a gente crê que dos aspectos, né, um dos aspectos do evangelho é que Cristo, sendo rico, se fez pobre para que nós, sendo pobres, fôssemos enriquecidos. Então, o evangelho, de fato, o evangelho de Cristo traz prosperidade para mim e para você. Mas não há algo como o evangelho da prosperidade. É o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Tá? Agora, esse ensino da teologia da prosperidade. Quais são os problemas aí? O primeiro é que as pessoas veem a prosperidade, então, como um sinal da aprovação de Deus. Se está prosperando, é porque Deus está aprovando. E aí, vamos ser honestos, nem sempre é assim, filho. Pode estar prosperando por quaisquer outras razões. Não significa simplesmente a aprovação de Deus. E aí o problema é a pessoa se tornar arrogante em relação a isso também, com relação à bênção de Deus. Porque assim, estou prosperando, então é porque Deus está satisfeito comigo. Eu que sou abençoado, porque eu estou prosperando, porque as coisas estão dando certo para mim. Então, se lá na teologia da pobreza a pessoa pode se tornar arrogante porque ela renunciou tudo, então ela é que é padrão, porque ela renunciou. Na teologia da prosperidade, eu posso me tornar arrogante, por quê? Porque eu estou prosperando, olha como eu sou abençoado, eu estou no padrão. O padrão é isso aqui, ó. O padrão é ser abençoado, o padrão é prosperar, né? E aí eu olhar para quem não está prosperando e desqualificar porque eu estou prosperando e ele não, né? Então acaba se tornando uma doença na vida da igreja. É uma teologia que também produz culpa. Por quê? Porque imagina, né? Se eu creio que quem é abençoado é quem prospera, né? E que é um sinal de que você é alguém que crê em Deus, é que você está prosperando e enriquecendo. Então, eu falo para ele, olha, se você realmente cresce em Deus, se você realmente fosse fiel e você cresce em Deus, você seria próspero e rico. Aí, imagina uma pessoa que está passando por uma tribulação financeira, um momento de aflição financeira, de desemprego, de tanta coisa que pode acontecer na vida financeira, a pessoa vai ficar debaixo de condenação. Porque, peraí, se o aprovado por Deus é quem prospera, então Deus está me reprovando, então eu não passei no teste, porque olha a tribulação financeira que eu estou passando. Você entende? Mas quem diz que é assim? Você entende? Na verdade, não. Todos nós vamos passar por diversas situações de problemas financeiros. Nós não estamos isentos disso não, irmão. Então, agora, se eu creio assim, na hora da tribulação, eu vou ficar acusado, achando que, peraí, devo estar fazendo alguma coisa errada, por isso que eu não estou prosperando. E às vezes é o contrário, às vezes você está passando por tribulação exatamente porque você é fiel. Exatamente porque você é fiel. E você está passando por resistência, por embate, por luta financeira. Outra questão é que essa teologia estimula motivações erradas. Então, às vezes, a pessoa pode ser estimulada a querer fazer negócio com Deus, né? Negócio com Deus, barganha com Deus. É possível alguém querer servir a Deus simplesmente porque quer prosperar, quer enriquecer, né? Então, assim, porque ela crê que ela vai receber 100 vezes mais da oferta que ela deu. E ela pode receber? Pode receber, mas todo mundo que ofertou vai receber? Todo mundo que ofertou recebe? Você entende? A verdade é que não. Não é assim que funciona. As experiências das pessoas com Deus, a sua vida financeira, não são padrão, todo mundo igual. Tem histórias e histórias com Deus. Né? E outra situação também é que esse ensino, ele nega a soberania
de Deus. Nega a soberania. Por quê? Porque depois de ter feito alguma transação com Deus, agora Deus está obrigado a me abençoar, porque eu fiz determinada coisa, porque eu queimei tudo no altar, na fogueira e etc e tal. Entende? Agora, o fato é que Deus não deve nada para ninguém. Tudo que Deus faz é com base na sua graça, completamente na sua graça. Sabe, se eu torno Deus refém meu agora, meu devedor, porque eu fiz determinado sacrifício, então agora Deus é obrigado a me responder. Peraí, então Deus deixou de ser Deus. Agora ele é seu refém? Está errado. Não é assim as coisas. Eu vou ler aqui o comentário que o pastor colocou na apostila, que eu achei maravilhoso, eu quero ler com você. Diz assim, ó: a teologia da pobreza tem algumas coisas maravilhosas. Ela diz basicamente para cuidar do pobre e do necessitado. Isso é maravilhoso. A teologia da prosperidade também tem coisas boas. Ela diz: seja um canal das bênçãos de Deus e semeie na vida dos outros. Isso também é uma coisa boa. Não podemos dizer que a teologia da pobreza está errada quando diz que o discípulo do Senhor precisa renunciar a tudo quanto tem para segui-lo. Também precisamos concordar com a teologia da prosperidade de que é melhor ser rico do que ser pobre. Vamos ser honestos. E que, se semearmos, certamente colheremos numa medida muito maior. Agora, a teologia da mordomia, ela é a melhor das duas, porque na verdade você vai ver o melhor de ambos os ensinos estão lá na teologia da mordomia. Por quê? Essa teologia não pergunta o que renunciamos e nem o que recebemos, somente pergunta o que temos feito com o que nós recebemos de Deus. Essa é a pergunta. Não é assim, você tem recebido ou você tem renunciado? Também não é. O que você tem feito com o que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com aquilo que tem sido entregue nas suas mãos? Na verdade, quando nós entendemos que 100% do que vem à nossa mão é do Senhor. O Senhor é dono daquilo tudo. Ele entregou nas nossas mãos. E nós devemos, na verdade, administrar com esmero, com amor, com zelo, com cuidado, mas é tudo do Senhor. Então, portanto, eu dou 10% de dízimo, eu dou mais tantos por cento de oferta, mas se o Senhor pedir 100%, é tudo dele, ué. Por isso que eu contei aqui, o Senhor pediu minha casa, dei minha casa. Mais tarde recebi uma herança do meu avô. E o Senhor pediu também. E eu dei também. E aí, pastor? Pois era tudo do Senhor, velho. Meu avô era de Deus. A herança que meu avô deixou era de Deus. Eu sou de Deus, velho. Tudo é de Deus. Por que ele me pediria o dinheiro de minha herança e eu não daria para ele se a minha vida é dele? A mordomia traz esse espírito. Você entende? Tudo é do Senhor. Portanto, eu não tenho problema para dar dízimo, porque 100% é dele e ele só está querendo 10, estou no lucro, está ficando 90 para mim, ué. Você entende? Porque tudo é dele, tudo é do Senhor, Agora, quando eu entendo isso, eu vou me tornar generoso por amor e por obediência, não por desejar receber algo em troca, e também não para mostrar para os outros o quanto eu sou dedicado ao Senhor. Não, é porque eu amo Ele. E porque eu entendo que tudo é dele. Então eu vou obedecer, vou fazer o que for necessário fazer, porque eu entendi a fonte, Então eu não vou ter orgulho de ter. Por que eu vou ser orgulhoso de ser rico? Sendo que tudo é de Deus, é tudo dele. Por que eu vou ser orgulhoso? Não, eu recebi. Assim como todos que quiserem crer também podem receber. Então por que eu vou me orgulhar? Por que eu vou me orgulhar de renunciar também o que eu renunciar? Por que eu vou me orgulhar? Sendo que não era meu, era do Senhor, estava na minha mão e Ele pediu para entregar, entreguei. Mas sempre foi dele desde o começo. Também não tenho do que me orgulhar.
Tá? O pastor põe uma coisa que é forte, que tanto a teologia da pobreza quanto a teologia da prosperidade são baseados no orgulho. Né? A teologia da pobreza é o orgulho de ter renunciado. A teologia da prosperidade é o orgulho de ter o dinheiro. Ao final, é tudo orgulho. Uma vai levar para arrogância, então, porque o da prosperidade leva a arrogância, porque eu tenho, então, estou aprovado por Deus. E o da pobreza para a autocomiseração, né? Porque deixei tudo, porque não tenho, porque agora, né, abri mão de tudo pelo Senhor e agora estou aqui nessa situação. Para você entender aí os princípios da teologia da mordomia. Então, tem princípios que são muito interessantes. E eu penso que você tem que ter muita clareza a respeito disso, até porque isso vai ajudar muito você, vai facilitar aí muitos aspectos da sua vida. Primeiro aspecto aí, primeiro princípio, Deus é dono de tudo. Deus é dono de 100% de tudo o que existe, meu irmão. Sabe, a nossa vida ia ser tão facilitada se a gente entendesse isso, que absolutamente tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Olha só, Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fechou a conta. Ah, pastor, mas tinha que ser mais específico. Então vamos ser Levíticos 25, 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Olha Deus falando, a terra é minha. Então pensa você tem um terreno aí, né, um lote, uma fazenda, um sítio, enfim, você tem um documento lá? Pois é, você tem um documento, mas o verdadeiro dono dessa terra é Deus. É Deus. Agora, Ageu 2,8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, peraí, os minerais que estão na terra são do Senhor. Salmo 50, verso 10. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas são de Deus. Salmo 50, 10. Então, até os animais, a terra, os minerais, o mundo, as pessoas, tudo é do Senhor. Tudo pertence a Ele. E aí eu te falo mais. É dele, porque Ele criou, tá? Então é dele. É dele, porque Ele comprou de volta na redenção da cruz. Então é dele 2 vezes. No seu caso, ó crente, no seu caso, é dele de novo, sabe por quê? Porque você entregou a sua vida para Ele. Você entregou sua vida para Ele. Então é dele porque Ele fez, é dele porque Ele comprou e é dele porque você entregou. Então, tudo, 100% de tudo pertence ao Senhor nosso Deus. E isso é um princípio que tem que entrar dentro do seu coração, porque vai determinar, inclusive, como você age com todas as coisas. Espera aí, se tudo é do Senhor, então como que eu vou cuidar das coisas? Como que eu vou administrar as coisas? Né? O que eu vou fazer com essas coisas? Porque elas têm dono. O Senhor é dono de tudo e o que foi entregue nas minhas mãos foi entregue para mim administrar, para mim prestar contas do que eu faço com aquilo que Ele entrega nas minhas mãos. Eu vou prestar contas da maneira como eu lido com as coisas que o Senhor entregou nas minhas mãos. Pensa você, Deus é dono da sua casa, Deus é dono do seu carro, Deus é dono da sua esposa, Deus é dono dos seus filhos. Tudo isso aí é do Senhor, porque você entregou sua vida para Ele. E você é um mordomo, você é um administrador. E você vai prestar contas de como você administrou, de o que você fez. Então, vamos aplicar isso para a nossa família? Então, sua família é do Senhor, sua esposa é do Senhor. Você vai prestar conta da maneira como você trata ela, ué. Porque ela não é só uma pessoa. Ser uma pessoa já é demais, é bastante coisa.
mas ela pertence ao Senhor. O Senhor confiou a você, para você cuidar, para você zelar, para você abençoar, para você tratar. E você vai responder, eu vou responder pela maneira como nós lidamos com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, tá? Esse é um ponto muito forte, ó. A teologia da pobreza não tem para dar. A teologia da prosperidade dá para ganhar mais, mas os mordomos dão porque entendem o propósito e porque receberam de Deus. Lembra? Lá em Romanos 10, diz que para você ser salvo, você precisou confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Então, tudo pertence a Ele. Então, nós não damos porque nós queremos ganhar mais, nós queremos fazer um negócio com Deus, ou nós não damos para mostrar para Ele o tanto que a gente ama Ele e para a gente se fazer merecedor do amor dEle. Não, filho, a gente dá porque a gente entende que é tudo dele, nós somos mordomos. E se o propósito dele na terra está precisando de um recurso que está na minha mão, eu entregarei para cumprir esse propósito. É simples assim. Você entende? Quando você entende, você vai ser guiado pelo propósito, né? Não pela proposta, não pelo lucro. Ah, pastor, mas então é um problema a gente esperar receber? Não, você pode esperar receber, porque você vai receber com certeza, mas não faça por conta disso. Não seja essa a sua maior motivação, a colheita, né? O que você vai receber em troca da parte do Senhor, ainda que você vá receber, mas a motivação maior deve ser esse entendimento. É tudo do Senhor, é tudo dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Quando a gente entende isso, e aí tem um ponto que é forte nessa questão aqui, quando você entende isso, irmão, aí você vai entender que toda decisão financeira na sua vida é uma decisão espiritual, que não tem essa coisa que muito crente tem, aquela ideia de tipo assim, é do interesse de Deus o meu dízimo. É do interesse de Deus. Deus está cuidando do meu dízimo. Então eu entrego o meu dízimo, entrego a minha oferta, mas o restante que sobra aqui eu faço o que eu quiser. Eu faço do jeito que eu quiser. Não é assim. Não é assim. Toda decisão sua, no que diz respeito a todo recurso que você tem, é uma decisão que diz respeito a Deus, que você deve buscar direção na parte do Senhor. Então é assim, Deus não se importa somente com o que você faz com o seu dinheiro no domingo, sabe? É do interesse de Deus o que você faz com o seu dinheiro durante toda a semana. É essa que é a verdade. Então não existe essa coisa de tipo assim, entregue o seu dízimo e aí você está liberado para fazer o que você quiser com o restante do dinheiro. Entregue o seu dízimo, sim, e busque direção do Senhor para usar o restante do recurso que Ele entregou nas suas mãos. Você entende? Entregue seu dízimo, entregue a sua oferta e faça questão de depender, de buscar do Senhor direção. Você é um mordomo das coisas do Senhor. Sabe, esses recursos são do Senhor e foram entregues para você. Dependa do Senhor. Às vezes você está endividado aí, sabe por quê? Porque você entregou seu dízimo, entregou sua oferta, e aí você achava que agora Deus vai dar um jeito de cobrir seus rombos das suas contas tudinho, porque você está liberado para fazer o que você quiser agora que você entregou seu dízimo. Mas não é assim, não é. Você é um mordomo. Então assim, você vai comprar? Pergunte ao Senhor. Você vai vender? Pergunte ao Senhor. Perceba a direção do Espírito. Você entende? Você vai fazer um investimento, busque direção do Senhor. Você vai trocar de emprego, você vai, busque direção do Senhor em todas as coisas. Porque tudo que você tem, Ele entregou nas suas mãos por um propósito maravilhoso. E Ele sabe a melhor maneira de você usar, de você empregar qualquer que seja o recurso que Ele entregou nas suas mãos.
Amém ou não amém? Outro ponto importante aqui, com relação à mordomia, é você entender que a quantidade não é o mais importante. Na verdade, o que Deus vai olhar é como você lida com aquilo que você recebeu. Quando você vê a parábola dos talentos, eu acho tão interessante que aquele que recebeu 5 talentos e dobrou, ele ouve do Senhor a mesma palavra daquele que tinha recebido 2 talentos e também dobrou. Né? Então, quem recebeu 5 e fez mais 5, ouviu, servo bom e fiel. O que recebeu 2 e fez mais 2, ouviu, servo bom e fiel. A mesma coisa. Por quê? Porque não tem diferença. Bom mesmo esse aqui, que gerou mais 5 com os 5 que ele recebeu. Você que recebeu 2 e gerou 2, tá bom também, mas bom mesmo é o 5. Não é com base na quantidade, é com base na fidelidade. Como é que você usou o talento que o Senhor te entregou? Essa é a questão. Então é assim, tem gente que tem 5 talentos, tem gente que recebeu mais, tem gente que recebeu menos. Quem vai receber mais galardão do Senhor? Quem foi mais fiel, não necessariamente quem fez mais. Vou te dar um exemplo. Eu recebi de Deus um chamado para ser pastor. Então Deus tem para mim uma obra, né? Um desafio que Ele me capacitou para fazer. Uma pessoa que não foi chamada, ela recebeu de Deus um outro encargo, não para ser um pastor, né? Mas para ser um pedreiro, por exemplo. E para ganhar a vida lá construindo casas e durante a sua vida ele ganhar, por exemplo, 10 pessoas para Jesus, fazer 10 discípulos. Você entende? Esse foi o chamado dele, por exemplo. E eu fui chamado para alcançar 10 mil pessoas, um exemplo. Aí eu alcancei 8.947. E ele alcançou 10 pessoas. Quem foi mais fiel? Eu que alcancei 8.000 ou ele que alcançou 10 pessoas? Ele foi fiel, porque o desafio dele era 10. Os talentos que ele recebeu eram para alcançar 10 pessoas. Os talentos que eu recebi eram para alcançar 10.000 pessoas. Se eu não alcancei, ele foi mais fiel que eu. Você entende? E em último ponto aqui, a mordomia, a verdadeira mordomia requer ação. Porque eu sei que às vezes as pessoas falam, né? Olha, mordomia, pastor, é mais do que dinheiro, não é só dinheiro não que é mordomia. É verdade, mordomia é mais do que dinheiro, sim. Só que nunca é menos do que dinheiro. Nunca é menos. Certamente é mais, mas nunca é menos. Então, essa conversa de que, eu estou servindo a Deus, mas eu não preciso entregar o meu dinheiro. Não, filho. O dinheiro é o mínimo. Eu vou te falar, olha aqui, o dinheiro é uma das coisas menos importantes que você vai entregar para Deus. Menos importante. O que é o seu dinheiro? Você entende? É o menos importante. Você já entregou seu coração, seu futuro, sua fé, sua esperança, sua família, sua casa, seus sonhos, sua eternidade. O que é o dinheiro? O que é o dinheiro diante disso tudo, né? Então, olha só. Lembra disso. Mordomia é mais do que dinheiro, mas nunca é menos do que dinheiro. Então, se você é um mordomo, se você entende que você recebeu do Senhor 100% do que você tem e que agora o mínimo, por exemplo, vamos falar de dízimo, o mínimo que se espera de você é que você seja dizimista. Você entende? Se eu entendo que 100% do que eu recebi é de Deus, Ele me deu 100 e só está pedindo 10, que dificuldade eu vou ter? Você entende? Se eu entendo que tudo que me veio às mãos o Senhor entregou, sabe? Eu vou ser generoso, é isso que vai acontecer com o meu coração. Então, quanto mais você entender isso, sabe? Mais você vai prosperar, inclusive. Porque assim, eu vou te falar, muito problema financeiro que você tem é porque você não cuidou direito das suas finanças. Por que você não cuidou direito das suas finanças? Porque
você não achou que aquilo era importante. Véio. Agora, se você tivesse consciência de que o dinheiro que foi entregue nas suas mãos, esse dinheiro é de Deus. E Ele entregou nas suas mãos para você administrar. Imagina, você não administraria melhor se você tivesse consciência de que aqueles R$2.000 que chegaram na sua conta é dinheiro de Deus, que Deus está entregando na sua mão, para você pagar seu aluguel, pagar sua luz, sua água, enfim, para você fazer a vida. Você entende? Com certeza, as suas decisões financeiras seriam melhores, sabe? O seu tempo, né? Os seus recursos, a capacidade que Deus deu para você, Deus deu para você. É de Deus e Ele te deu para você cumprir um propósito. Sabe, isso deve elevar a sua maneira de lidar com as coisas para outro padrão. Para outro padrão. A gente trata mal as coisas, os bens, o dinheiro, os recursos, porque nós não temos essa consciência de que aquilo é de Deus. Sabe, a minha oração por você e por mim nesse dia é que a gente tenha essa consciência de que tudo que chegou às nossas mãos veio do Senhor, pertence a Ele e foi entregue por Ele para nós, para que a gente possa administrar, zelar, multiplicar, né, com o nosso coração inteiro, com alegria na presença do Senhor, fazendo sempre o melhor para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor encontre em você um coração disposto mesmo, um mordomo fiel, para quem Ele vai poder entregar recursos cada vez maiores, porque você cuida bem, porque você multiplica, porque você administra bem. Lembra, ao que tem, mais se lhe dará. E ao que não tem, até o que ele tem vai ser tirado. Então cuida bem do que você tem, multiplica o que você tem e Deus vai entregar muito mais para você. Essa é a sua herança em Cristo. Deus abençoe a sua vida.